A primeira cena de A Única Saída, filme que já está disponível nos cinemas, dirigido pelo sul-coreano Park Chan-wook, é uma cena curiosa, uma sequência curiosa, porque ela vai mostrar uma família no que seria um momento de harmonia quase que perfeita dessa família, em que eles vão ter uma refeição juntos, vão trocar presentes e vão celebrar esse momento como se nada ali pudesse ser abalado. E o que vem em seguida é justamente um abalo nessa estrutura e nessa segurança que essa família achava que tinha. Eu acho que esse momento de transição que o Park Chan-wook vai construir é muito interessante porque ele vai mostrar o protagonista realmente devastado pelo que acontece, que é ele perdeu o emprego, e que vai se suceder a partir disso com as decisões que ele vai tomar. Esse protagonista, esse homem é o Mansu, interpretado pelo Lee Byung-hun, que é um homem que trabalha na indústria do papel já há muitos anos, então ele não esperava pela demissão até que ela acontece. E aí todo esse cenário que eu mencionei dessa família, de uma casa bonita, com cachorros e em que tudo parece funcionar muito bem, quase como uma fachada mesmo, isso começa a querer desmoronar. E é a partir disso que ele vai tomar uma decisão um tanto quanto complicada, inusitada, que é eliminar os concorrentes dele. Então o filme vai mostrar isso, essa decisão, né? Como se fosse realmente uma única saída, uma única escolha de eliminar os concorrentes, já que ele tenta conseguir o emprego, né, um novo emprego nessa mesma área, porque ele realmente insiste nesse ponto, e tem dificuldades para isso. Então, o que seria a saída ali? Eliminar a concorrência. Até porque ele não quer abrir mão desse lugar de segurança e de conforto que ele tem a partir do que esse emprego dá a ele. Então, acho que é interessante como o Park Chan-wook ele faz uma crítica a esse, ao mesmo tempo, a esse sistema que vai demitir o funcionário, mas também a esse outro lado, né, de tentar eliminar a concorrência a qualquer modo, de qualquer maneira, também fazendo parte desse sistema, né? Então acho que é interessante essa como esse personagem ele funciona para que a gente questione ambos os lados. E aí eu separei dois pontos para a gente pensar isso. E o primeiro seriam os papéis, os pares e os espelhos. Porque que eu fiquei pensando primeiro nesse lugar, né, que o Manso ocupa nessa indústria do papel, né? Ele não consegue abrir mão desse lugar que se torna ao mesmo tempo uma identidade para ele, trabalhar com papel, mas também o lugar que isso dá ali, de um status para ele, né? Então, isso que eu mencionei no início de uma fachada, né? Esse papel não só no sentido industrial, mas esse papel que ele ocupa ali socialmente quando ele tem acesso às coisas que ele tem. E aí ele vai tentar eliminar os pares, que são as pessoas que têm qualificações parecidas com as dele e que podem acabar pegando uma vaga que ele quer. Só que eu acho que cada um desses homens, eles têm um pouco dele também, sabe? Para além dessa própria, às vezes, obsessão, né? Pela indústria do papel e, enfim. Mas eu acho que quando a gente vai ver cada um ali em separado, tem algo que se espelha, às vezes na semelhança, às vezes na diferença. Tem um primeiro homem, que eu acho que é o que acaba sendo um pouco mais abordado no filme, que inclusive vai ter um confronto com a esposa desse homem, e ela vai dizer para ele assim que o problema não é ele ter perdido o emprego, mas como ele lida com isso. E ele tem uma postura muito parecida com a do Mansur, de não querer encontrar uma outra coisa se essa outra coisa não for ligada à indústria do papel. E isso me leva a pensar que o que está em jogo aí não é uma sobrevivência imediata, até porque o Mansur ele tem suporte
da esposa que volta a trabalhar e conduz ali a casa enquanto ele fica nessa obsessão por conseguir esse emprego de volta. Mas acho que o que está em jogo é talvez a maneira como esse lugar precisa ser mantido, sabe? Esse lugar dessa fachada, né? Desse status que ele tinha com isso. E até talvez a gente possa ir um pouco mais longe e pensar até na identidade, né? Do que esse emprego significava para ele também, num sentido identitário. E aí um segundo ponto que eu pensei, que eu acho que vai um pouco ali na contramão desse papel, são os sapatos. Sapato acho que é um objeto interessante, uma palavra interessante nesse filme, já que ele vai estar presente nessa primeira cena, nessa cena dessa família comercial de margarina, quando o Mansu presenteia a esposa com um par de sapatos. Eles fazem aula de dança e ele dá um sapato de dança novo para ela. E a esposa é uma figura muito interessante no filme, porque ao contrário do Mansu, ela vai fazer cortes quando é preciso fazer cortes diante desse desemprego dele, vai direcionar coisas e vai conseguir um emprego. Ela não trabalhava fora, mas ela vai começar a trabalhar novamente a partir do momento que ela precisa. Eu acho que é uma figura interessante porque ela desloca. Eu acho que esse sapato, como isso que desliza, sabe? Até porque tem essa dança em jogo também. Eu acho que é interessante para pensar a posição dela, que é diferente da dele em algum sentido, ainda que os dois vão depois, né, ter um certo combinado ali, mas ela desliza, ao contrário dele, que fica, acho que, num lugar de rigidez. E junto da Miri, que é a esposa do Mansu, tem outro personagem que eu acho interessante também, que é um dos concorrentes do Mansu, que trabalha numa loja de sapatos. E ele, eu acho que é o que está ali diante de uma situação que é bastante parecida com a do Mansu, mas ele vai trabalhar, né, no outro lugar, ainda que ele vai também manifestar essa paixão aí pela indústria dos papéis, mas ele consegue fazer um outro movimento quando é preciso também, né? E o que eu acho legal é como esse personagem, pelo menos em mim, quando eu não vou entrar em muito detalhe aqui para não dar spoiler, mas assim, diante da ameaça, né, desse personagem ser eliminado, eu acho que é o que eu mais sinto assim de pensar, nossa, mas ele vai eliminar esse personagem? Mas é o que eu disse, assim, essa lógica dos espelhos, né? Que esse é um que vai na contramão do que o Mansur faria. Então é interessante assim como que o Pachamuk vai, sabe, vai trazendo esses paradoxos e, sabe, você fica meio que sem saber o que pensar. Então acho que é interessante a maneira como ele vai deslizando às vezes e às vezes mantendo o filme num lugar mais rígido, ainda que com o estilo dele, né, que tem esse humor, que é um humor assim diferenciado. Acho até que em alguns momentos o filme se estende um pouco em algumas sequências, principalmente quando envolve esse primeiro homem, né, que o Mansur vai tentar eliminar, que eu acho que ele vai e volta, sabe? Eu sinto um pouco o ritmo do filme em alguns momentos. Mas eu acho que, de uma forma geral, a costura que o Park Chan-wook vai fazendo é uma costura interessante, sabe? Porque é isso, assim, parece que a gente não tem uma conclusão pronta, né, diante daquilo ali. Você vai pensar cada um dos personagens, a característica dos concorrentes e a posição da esposa, do Mansur, dos filhos, sabe? Então acho que é um filme muito rico nesse sentido. E o que eu acho mais legal é que o Park Chan-wook não vai tentar salvar ninguém nessa história, ele não salva ninguém nessa história. Esse filme é baseado, inclusive, num livro que se chama The Aches. Eu nunca li, então não sei até que ponto o diretor se inspira, né? Ou ele vai recriar a partir disso. Mas, de qualquer modo, eu acho muito interessante.
principalmente como o filme termina, quais são as consequências das decisões que o Manso toma e também qual é o preço que se paga para se manter essa fachada, né? Esse papel, esse lugar. Então acho que o final ele vai bem ali no ponto disso. Fica então a recomendação de A Única Saída. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima.